Olá, tudo bem? Sou o professor Caio de Biologia. Nosso assunto hoje é Fisiologia Vegetal. E para começar, a gente fala dos hormônios. A exemplo do que acontece no corpo dos animais, por exemplo, no nosso corpo em especial, existem moléculas de naturezas várias, que a gente chama de hormônios, que regulam determinadas funções no corpo de uma planta. Produção de flor, quando a semente germina, quando não germina, quando os estômatos abrem, quando que a planta cresce, para que lado ela vira. Todas essas funções fisiológicas, em algum grau, são reguladas por moléculas chamadas de hormônios. É que às vezes é muito difícil a gente tentar isolar, falando que tal função acontece por causa desse hormônio, a outra função é por causa só do outro hormônio. Existem vários pontos de intersecção de funções, de ações que são complementares, mas o que nos cabe é tentar identificar dos principais hormônios, porque também a gente não consegue falar de todos, as principais funções. Tá certo? Então vamos lá. Começando com o nosso etileno, um hormônio gasoso. O etileno, olha ele aqui. Muito utilizado para o amadurecimento de frutos. Então, de repente, você tem uma plantação de determinada fruta, ela não está boa ainda para consumo, mas a demanda do mercado aumentou e você não tem uma safra propriamente pronta para oferecer para esse consumidor. De repente, você pode, numa estufa, borrifar etileno. E aí você consegue acelerar o amadurecimento de frutos que estavam até então esverdeados, né? Verdes, não prontos nesse sentido. Claro que isso é usado a toque de caixa, né, pela economia, mas também a gente observa nas nossas rotinas avós ou pessoas mais sábias fazendo isso. Então, por exemplo, o mamão não veio bom da feira, ele está verde, vai demorar para o final de semana só. O que as pessoas espertas e que sabem fisiologia vegetal fazem? Embrulham esse mamão num jornal e aí, de vez em quando, até fazem um corte na casca do mamão com uma faca, porque da casca desprende o etileno. E se você prende esse mamão que está vazando etileno num envelopinho qualquer que seja com jornal, você concentra, você potencializa a ação desse hormônio. E aí o amadurecimento acelera. Você também já deve ter ouvido que não é bom deixar outras frutas perto de bananas maduras, porque a banana estraga as outras frutas. Na verdade, como bom fruto maduro que a banana madura desprende etileno. E o etileno, claro, que afeta as outras plantas, outros frutos que estão ali. Se você não consumi-los antes deles serem amadurecidos pelo etileno que a banana produziu, talvez esses frutos se percam, eles se perdem, porque eles estragam antes de você comer. Tá? Mas são estratégias bastante utilizadas. Uma outra coisa que o etileno também faz, sempre no vestibular lembrado também por essa função, é o que a gente chama de abscisão foliar. O nome ele é explicativo, né? Abscisão é quando as folhas caem, quando elas se rompem e desprendem da planta e caem. No outono, por exemplo, outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Então é isso, né? Porque isso é controlado também por hormônios. Essa abscisão, muito importante, por exemplo, para evitar uma perda de água excessiva por transpiração, talvez numa época em que o ambiente não possa repor água pelo solo, uma época mais escassa de chuva, temperaturas mais baixas. E aí é interessante que as folhas se percam em várias florestas, vários tipos de mata, principalmente em região temperada. No período mais desfavorável, as árvores ficam desfolhadas, ficam aquelas árvores secas, porque em grande parte o etileno promoveu a abscisão, a ruptura foliar. Tá certo? Outros efeitos, ele acelera o amadurecimento de flor, então ele promove o envelhecimento de flor, de fruto, né, pelo próprio amadurecimento. Mas essas duas funções sempre muito lembradas. E por ser gasoso, se desprende prontamente. Um outro hormônio que vale a pena a gente lembrar aqui, as giberelinas. Dentre as várias funções conhecidas pelas giberelinas ou das giberelinas,
a gente pode também lembrar de duas. Primeiro, o que a gente chama de quebra da dormência. E isso valendo principalmente para as sementes. O que isso quer dizer? Então imagine que você tem uma semente de uma planta. Lá dentro tem um embrião. Esse embrião ele precisa de alguns sinais para que ele germine e a nova planta então cresça. Claro que esses sinais ou essa germinação depende de uma série de fatores abióticos, muitas vezes, que o ambiente proporciona. Às vezes luz, às vezes água, às vezes luz e água em quantidade necessária. Então existe um contexto biológico em que a germinação daquela semente é favorecida. Mas também existe a produção de giberelinas, ou se você quiser acelerar essa semente germinar, se você quiser fazer com que aquele estágio latente, dormente, se quebre, ou seja, termine para poder germinar, quebra da dormência, você aplica giberelinas. E uma outra coisa que ela também participa é o que a gente chama, isso também é experimental, no crescimento de plantas anãs. De vez em quando, por algumas alterações fisiológicas, genéticas, alguns vegetais experimentais de colheita, de cultura, crescem menos do que de costume. É sabido, é feito a aplicação de giberelina, porque aí o crescimento ele é recuperado. Então essa é a prova de que, pelo menos em algum grau, não que atue nisso sozinha, mas que em algum grau as giberelinas participam do alongamento celular, né? Permitindo que um caule cresça, que uma planta se distenda da maneira normal. Né? Você recupera um crescimento que tinha sido originalmente comprometido. Tá certo? Mas podemos pensar também num hormônio chamado de citocinina. Se você pensar na palavra, cinina, cinese, dinâmica, movimento, citocélula. O principal efeito da citocinina é estimular. O sinalzinho de mais é estímulo, favorecimento, né, o sinal de adição, estimula a multiplicação celular. Multiplicação celular. Então, na verdade, a grande ação da citocinina é favorecer mitoses. E isso tem, claro, uma necessidade para que todo o corpo da planta cresça, para que a flor cresça, para que o fruto cresça. Difícil a gente imaginar algum processo de expansão tecidual de uma planta que não envolva, claro, a produção de novas células. E, em grande parte, isso é gerenciado por citocininas. Tá certo? Um outro hormônio, chamado de ácido abscísico. Este nome, até bastante oportuno, foi dado numa época em que se postulava de que a abscisão foliar fosse uma ação conjunta do ácido abscísico com outros hormônios. Hoje, a maioria dos autores prefere deixar a função de abscisão das folhas, da queda das folhas, como sendo uma das ações do nosso querido etileno. O ácido abscísico hoje, comprovadamente, tem outras funções muito importantes. Tá? Ao contrário da giberelina, que quebra a dormência, ou seja, favorece que essa semente germine, o ácido abscísico induz o processo contrário, ele mantém ou estimula a dormência da semente. São contrapontos fisiológicos importantes, né? Porque ora tem que germinar, ora o ambiente não está propício. Então, ora a planta vai adiante, ora ela se mantém um pouquinho ali em stand-by, esperando condições um pouco mais favoráveis. Mas a grande ação do ácido abscísico, quando eu falo grande ação, é pelo efeito, pela cobrança dos vestibulares, é no fechamento dos estômatos. Os estômatos são estruturas muito importantes, a gente vai falar deles em outras aulas
da nossa própria fisiologia vegetal, mas o estômago é uma espécie de orifício, é uma estrutura, claro, presente essencialmente nas folhas dos vegetais, e quando esses estômatos estão abertos, como se fossem poros nas folhas, existe a possibilidade de troca gasosa. Então é em grande parte pelos estômatos que o gás carbônico, por exemplo, necessário à fotossíntese, entra para poder ser utilizado pelas células da planta. É por ali também que o oxigênio, o gás oxigênio entra para a respiração celular, mas também esses estômatos abertos permitem que a planta perca muita água por transpiração. Isso não é bom, mas é uma função fisiológica importante para evitar um estresse hídrico, para evitar uma desidratação perigosa. Quando a planta começa a sentir falta d'água, o ácido abscísico entra em cena. E um dos grandes efeitos dele é promover o fechamento dos estômatos, evitando uma crise hídrica mais complicada. Particularmente para plantas que vivem em ambientes onde a oferta de água não é aquela coisa abundante, de repente não chove tanto, o solo não acumula tanta água, é um período de uma estiagem mais prolongada, a ação hídrica, né, desse ácido abscísico, o fechamento estomático, muito adaptativo. Tá certo? E, fechando a nossa passada geral por efeitos dos hormônios, o AIA, conhecido como auxina, é que o nome auxina se refere a um grupo de diferentes hormônios. O tal do ácido indolil acético, chamado de AIA, é o representante mais famoso. E o vestibular também não faz a distinção. Falar de auxinas, falar do AIA, acaba dando na mesma. Dentre as várias funções da auxina, podemos colocar aqui, ó, o alongamento celular, diferentemente das citocininas, que promovem o crescimento através da multiplicação de células, então aumentando o número de células, a auxina também promove o crescimento do vegetal, mas não aumentando o número mitótico de células, não estimulando a proliferação, mas fazendo com que as células que já existem se tornem maiores. O que a auxina faz, na verdade, é promover uma permeabilidade maior de membrana, que permite um ganho maior de substâncias, e isso acaba esticando, estendendo as células. Como muitas células se distendem, o vegetal como um todo estica, cresce. Tá? Outra função da auxina: produção de raízes, estimula a formação de raízes. E isso tem uma aplicação na agricultura muito grande, no que a gente chama de estacas. O que é isso, né? De repente você pega o caule de uma planta de interesse, você quer fazer propagação vegetativa, você quer fazer uma reprodução assexuada. Então você vai pegar um pedaço do caule, um pedaço do broto ali daquele caule, né, um naquinho dele, e vai enterrar, para a partir do caule ter uma nova planta de interesse econômico, que dá bons frutos, qualquer coisa do tipo. Para que esse pedaço pegue mais fácil no solo, por assim dizer, para que a chance dessa sua reprodução sem sexo aumente, você pode colocar neste pedaço de caule, pingar nele, colocar auxina, porque você vai estimular a formação de raízes adventícias. E essas raízes na estaca, que é esse pedacinho, nesse segmento, se você colocar no solo com as raízes já formadas, pelo tratamento prévio com auxina, a chance desse pedaço, desse broto grudar e conseguir formar uma nova planta é muito maior. Isso é feito economicamente também a toque de caixa. Tá? As auxinas, elas também são responsáveis pelo que a gente chama de, coloque aí, os movimentos de tropismos. Mas para falar melhor dos tropismos, que são movimentos vegetais muito importantes, a gente tem que dar uma melhorada nessa nossa lousa, dar uma clareada, porque agora o foco recai sobre este hormônio. Inclusive, se eu pudesse indicar para você hormônios realmente importantes, e quando eu falo realmente importante, eu não estou me referindo à vida real de uma planta.
Eu estou me referindo à incidência desses hormônios nos vestibulares. Quais são os dois carros-chefe do assunto hormonal? Eu apostaria as fichas no etileno, sempre lembrado, e principalmente na auxina. Não estou te dizendo que não pode cair ácido abscísico. Não estou te falando que citocinina ou giberelina não aparecem, mas numa incidência muito menor. Então, cuidado, olho grande em etileno e auxina. Então, olha só, no assunto auxina, estamos falando agora como que a concentração de AIA, como que a concentração de auxina, influencia o crescimento de raízes, gemas laterais, né, do caule e o caule em si. Muito bem. O que a gente consegue observar é que a concentração de auxina, que é ótima para o crescimento maravilhoso do caule, não é tão favorável ao crescimento da gema lateral, muito menos da raiz. A raiz e as gemas, elas são, digamos, mais sensíveis. Elas atingem o crescimento máximo delas com concentrações de auxinas notavelmente menores. E são concentrações de auxina que, na verdade, nem começam ainda a fazer cócega na influência sobre o caule. Quando está muito bom para a raiz ou quando está muito bom para a gema lateral, o caule ainda não é maravilhosamente estimulado. Em contrapartida, o teor que o caule adora é excessivo, é demais para a gema e para a raiz. Então, as partes, os órgãos vegetais respondem de forma diferente a determinada concentração de auxina. O que favorece um pode inibir o crescimento da outra parte. Por que isso é importante? Porque isso nos dá uma ideia, uma explicação muito lógica do que a gente chama de dominância apical. O que vem a ser a dominância apical? O nome sugere, né? É a dominância do ápice. Que ápice? Do caule, em relação às outras partes da planta. Pelo seguinte, imagine que você tem um vegetal aqui. Você tem um caule em crescimento, um caule jovem, tá? O meristema apical, que é a região que fica aqui no ápice, como o nome sugere, é uma das principais regiões produtoras, talvez a grande região produtora, de auxinas, de AIA. Muito bem. É a gema apical. Não estou falando de gema lateral, estou falando de gema apical, que fica no ápice, na ponta deste caule. Isso significa que quando a gema apical está produzindo a quantidade que para ele caule é maravilhosa, a raiz está super inibida e as gemas laterais também estão. Se a gente representar as gemas laterais aqui, ó, elas ainda estão dormentes, porque a grande produção de auxina pelo ápice acaba mantendo essas gemas laterais dormindinhas. Elas estão inativas, porque tem muita auxina sendo produzida. E num primeiro momento, não ter ramificações laterais para a planta é importante. Por quê? Porque a principal função de uma planta que recém-germinou, a principal função de um caule jovem, recém-saído de uma semente, é procurar a luz desesperadamente. Esse crescimento para cima tem que ser muito rápido, para que ela consiga literalmente o seu lugar ao sol ou a uma oferta luminosa que lhe seja condizente. Agora, se ela ficar gastando energia e perdendo tempo para formar novos galhos, deixa para tentar cobrir uma área, uma superfície maior, quando você já tiver acessado a luz. Senão, você tem que subir reta, gastando energia para subir reto, e aí você vai se orientando em direção ao estímulo luminoso. Depois, tudo bem, você aumenta a cobertura, você aumenta a sua área, ramificando galhos. Mas o primeiro crescimento ele é retilíneo, vamos dizer assim. Ele não é de dispersão. Num primeiro momento, é interessante que essas gemas fiquem quietinhas, que elas não formem galhos para os lados, para que você concentre energia e mantenha o foco no crescimento para cima. E aí o ápice jovem, produtor de muita auxina, favorece essa estilingada, esse crescimento maior do caule. Quando o caule vai envelhecendo, a própria produção apical de auxina vai diminuindo, porque de repente ele já chegou na luz que ele queria,
a produção de auxina decresce e as gemas laterais que estavam dormentes saem da dormência. A gente diz que deixa de existir a dominância apical. Diminui a auxina, essas gemas se libertam do que freio que elas tinham e aí elas começam a ramificar. É claro que na prática, em técnicas de jardinagem, por exemplo, você não precisa esperar um caule muito produtor de auxina envelhecer. Você pode acelerar o processo. Como? Fazendo a famosa técnica de poda. Se você podar as gemas apicais, se você cortar os ápices, você retira a zona que provoca a dominância apical. E aí você vai ter um caule segmentado, sem problema nenhum. Olha aqui, ele foi cortado, né? Esta parte apical foi descartada. E as gemas laterais que estavam mantidas inibidas, agora despertam. E essas gemas, agora funcionais, começam a produzir ramos cheios de novas folhagens, que podem dar novos frutos, e aí o seu vegetal começa a crescer maravilhosamente bem, formando mais daquela flor, por exemplo, que o mercado tanto quer. Tá certo? Dominância apical. Hora que você corta a gema apical produtora, as laterais se manifestam, as laterais germinam, porque deixa de existir um nível de auxina que é inibitório para elas. Tá bom? Outras consequências desta relação aqui, ó. Agora a gente pode manter o nosso foco no caule. Vamos falar do caule, vai ser importante, e também da raiz. Então vamos lá. Por exemplo, imagine um vegetal. Vamos colocá-lo aqui, ó. Você tem a parte do caule, aí você tem a parte da raiz dele aqui. Imagine que ele seja quase um cilindro, ele parece uma baguete. Aqui, né? Ó, o nosso querido caule e a nossa querida raiz aqui. Tá bom? Vamos imaginar também que a gente promova uma iluminação unilateral. Pois é. Vamos colocar aqui luz. Vamos iluminar deste lado só. Ó. Tanto o caule como a raiz estão ganhando experimentalmente luz só por um lado. Essa raiz ela não está enterrada, tá? Ela está experimentalmente exposta. O que a gente sabe hoje? Que quando você ilumina unilateralmente as estruturas, a auxina produzida, principalmente nos meristemas apicais, entre aspas, foge da luz. A auxina, o aia, não gosta de luminosidade e ele tende a se acumular, a se concentrar do lado não iluminado. Qual é a consequência disso? Que como você tem muita auxina acumulada no lado não iluminado, que tipo de resposta essa grande concentração de auxina vai promover tanto no caule como na raiz, né? Vamos pensar. Este lado do caule, que tem muita auxina, vai ser favorecido ou inibido a crescer? Só olha o gráfico. Níveis altos de auxina, concentrações elevadas, são ótimas para o caule. Então, este lado do caule vai crescer mais do que aquele. Qual é a consequência disso? Né? Que se este lado crescer mais do que aquele, gradativamente, esse caule enverga em direção ao estímulo luminoso, porque este lado acabou se distendendo mais do que o outro. Isso é bom por quê? Porque o caule agora está indo em direção à luz. E se ele vai em direção à luz, a planta está buscando a luz. Para quem precisa fazer fotossíntese, é interessante, né? Que se a luz esteja lá, o caule vire para lá. Se a luz estiver ali, o caule vira para lá. Então o caule persegue o estímulo luminoso, exatamente porque o lado não iluminado cresce mais. E por consequência, a planta enverga em direção à luz. A gente chama isso de fototropismo
Positivo, porque o caule vai em direção ao estímulo luminoso. Tropismo é movimento de curvatura. Foto, porque o estímulo é luminoso. Positivo, porque ele vai em direção ao estímulo, ele vai de encontro à luz. Agora, a raiz, como que a raiz se comporta? O lado não iluminado tem mais auxina. Só que muita auxina para a raiz não é bom, né? A raiz não gosta de muita auxina. Crescimentos maiores inibem, concentrações maiores, de auxina, inibem o crescimento da raiz. A consequência é que este lado não iluminado, que tem mais auxina, na raiz vai crescer menos do que o outro lado. Então, este lado da raiz cresce mais que aquele. Isso faz com que ela, raiz, se curve para o lado oposto. Este lado cresceu muito mais, muito mais alongado. Este aqui cresceu menos. É o oposto do caule. Lembrando que a luz está vindo daqui, a raiz foge da luz. Isso até é interessante, né? Porque um vegetal que tem que ir, a raiz que tem que ir para baixo da terra, procurar nutrientes e água, é interessante que não vá em direção à luz, né? Porque senão a raiz vai ficar saindo do solo toda hora. Ela tem que ir para baixo, então ela tem que fugir da luz, credo. E é o que a gente chama de fototropismo negativo, porque ela vai para o lado oposto. Então tá bom, vamos lá. Fototropismo negativo. A ideia é a mesma. Um movimento de curvatura, um tropismo, orientado pela luz, pelo aspecto fótico, mas que para a raiz faz com que ela vire para o outro lado. Então, é um fototropismo negativo. Claro que existem exceções. Existem raízes que são aéreas, por exemplo, raízes respiratórias. Existem caules que são subterrâneos, por exemplo, caules de armazenamento, como a batata inglesa. Mas isso é ponto um pouco fora da curva. Perceba que quem decide para que lado o caule vira, para que lado a raiz vira, claro, é o estímulo, no caso luminoso. Mas isso acaba interferindo na distribuição de aia. Muita aia no caule favorece o crescimento desse lado. Muita aia deste lado da raiz inibe esse crescimento. Aí o outro lado cresce mais. Hormônio é importante até para que os órgãos, raízes e caules, cumpram as suas funções. De modo geral, o caule tem que ir atrás da luz. Fototropismo positivo. A raiz tem que ir contra o estímulo luminoso. E aí é negativo o fototropismo. Tá certo? Uma outra consequência também dessa distribuição de auxina, só que agora é um outro tipo de tropismo. Ele não é orientado pela luz, ele é orientado muitas vezes pela gravidade. E aí também vai ficar mais fácil entender e vai ser um reforço disso que a gente está falando. Quer ver? Vamos imaginar que a gente coloque uma planta deitada agora. E a ideia é a mesma. A raiz e o caule. Aqui o caule, aqui a raiz. Mais uma vez parece uma baguete. Por estímulos ou por questões gravitacionais, agora, tanto no caule como na raiz, as moléculas de auxina se acumulam na face de baixo, virado para baixo, porque a gravidade as concentra aqui. Isso é normal. Só que, de novo, muita auxina desse lado, para o caule, é bom, porque o caule gosta muito de auxina. Então, esse lado do caule vai crescer mais do que aquele que tem menos hormônio. Na raiz, muita auxina aqui inibe o crescimento. A raiz não gosta de muita auxina. O outro lado é que vai crescer mais. Qual é a consequência disso? Que o caule, em questões gravitacionais, vai se curvar para lá, Ele tende a envergar para cima, porque este lado cresce mais do que aquele, enverga assim. Aqui é o contrário, este lado cresce mais que o outro, então faz a raiz se curvar para baixo. Mais uma vez,
o caule vai para cima, vai para o ar, vai buscar luz. A raiz vai para baixo, tipicamente vai procurar nutrientes e água no solo. Claro que o que a gente chama de geotropismo, que é o estímulo gravitacional, acontece junto com o fototropismo, né? Num ambiente natural, a mesma planta que é orientada pela luz está sofrendo o efeito da gravidade. Mas é mais uma forma de mostrar que a distribuição diferencial de auxina promove comportamentos de curva para um lado, curva para o outro, diferentes. A gente diz que o caule tem geotropismo negativo, porque ele vai contra o estímulo gravitacional, ele vai para cima. A raiz, ela tem geotropismo positivo, porque ela vai em direção ao estímulo gravitacional. Ela respeita, por assim dizer, a gravidade. É o contrário do tropismo promovido pela luz, né? E aí você falou, Caio, eu tive uma ideia. E se experimentalmente eu colocar uma planta na horizontal, dentro de um vaso, mas se eu ficar girando esse vaso no próprio eixo, permanentemente, de maneira lenta, mas manter esse vaso girando o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Aí eu não consigo neutralizar o efeito da gravidade, porque eu fico redistribuindo a auxina o tempo inteiro? Consegue. Se experimentalmente você fizer isso, e isso já foi feito, porque não vai haver acúmulo em um único lado, afinal você está rotacionando permanentemente aquela planta, não vai existir tendência do caule subir nem da raiz descer. Então você vai ver que essa planta cresce reta. Só que isso é fake, isso é artificial. No ambiente natural, nenhuma planta fica rotacionando permanentemente no próprio eixo. Tá? Mas de maneira laboratorial você consegue, de fato, neutralizar essa distribuição diferente. Tá certo? Para a gente encerrar esse assunto, falamos então de tropismos, que são movimentos de curvatura, orientados pela luz ou pela gravidade. Outros movimentos existem, e aí eles não têm uma relação direta com a auxina. Eles têm relação com outros processos, por exemplo, turgescência das células, mas só para a gente escutar alguns outros nomes além dos tropismos. O que a gente chama de nastismo. O nastismo, ele é um movimento também vegetal, mas ele não é propriamente orientado. Independentemente de onde venha o estímulo, o nastismo acontece, ele é padronizado. Por exemplo, plantas que durante a noite abrem e fecham. Aí na noite seguinte abre e fecha. Planta carnívora, que quando o inseto gruda, passa dentro dela, fecha aquelas folhas. Isso é um nastismo. E não importa de onde o inseto venha, né? Se ele encostar no número X de estruturas lá sensoriais, ela fecha. Aquela planta dormideira, chamada também de preguiçosa, dorme-dorme, tem um monte de nome, mimosa, mimosinha, que você encosta, ela fecha os folhelos. Aí depois ela abre. Aí você encosta, ela fecha os folhelos. Depois ela abre. Tanto faz se você cutuca essa planta aqui, aqui, aqui ou aqui. A resposta não é a favor ou contra o estímulo, é sempre o mesmo. Fecha e depois abre. É um tipo de nastismo. Tá? Um outro tipo de movimento, só que esse aqui é diferente dos outros, é o que a gente chama de tactismo. Por que o tactismo é diferente? Porque o tactismo envolve deslocamento. Veja, não estou falando curvatura, não estou falando fechamento de estruturas, estou falando de movimentação de fato. Caio, mas então algumas plantas podem se movimentar. Mas não é movimentar, você nunca vai ver um abacateiro correndo, não é isso. Mas, por exemplo, anterozoides, né? O gameta masculino, que em embriófitas e epteridófitas é um gameta flagelado. De alguma forma química, ele é atraído pela oosfera, então a oosfera libera substâncias que atraem quimicamente o anterozoide, então ele se desloca até lá, e é por tactismo químico. Algas também, alguns protozoários fazem isso,
Ah, e você ilumina de um lado, se elas são dotadas de estruturas de movimentação, elas vão para o outro ou vão para a luz. É orientado a favor ou contra o estímulo, mas é um movimento de deslocamento ativo, por assim dizer, não apenas curvatura. Tá? Legal saber esses nomes, mas até aproveitando a auxina, sempre muito importante, fiquem espertos mesmo com os tropismos, movimentos de curvatura que podem ser orientados pela luz, o fototropismo, ou pela gravidade, o geotropismo. Lembrando que nesses tropismos, a distribuição diferente de Aya é que decide a resposta do caule ou da raiz. Tá certo? Muito bom. De hormônios, estamos cobertos. Existe o caráter geral dos diferentes hormônios, mas muita atenção com a auxina. É isso. Um grande abraço e até a próxima.